Que tempo bom, quando minha família me apresentou a arte da dança, do balé, especialmente meu tio, que sempre esteve ao meu lado. Quando cheguei num teatro e vi uma primeira apresentação, meus olhos brilharam e foi uma sensação única. Naquele momento eu tive certeza que era aquilo que eu queria para minha vida. Prazer, eu sou Renata Tutili Domingues, 35 anos, bailarina há 29 anos, diretora e professora do Estúdio Dinanina, e agora eu vou mostrar para vocês um pouco da nossa história. E os meus tios tiveram a iniciativa de me matricular numa escola de balé, aqui em Pedrinhas Paulista. As aulas duraram mais ou menos um ano e meio. Logo após, a academia foi fechada e eles pensaram, e agora? Eu já estava apaixonada pela dança e eles resolveram me mandar para Assis. E o meu tio me levou durante 11 anos para Assis, criancinha, e foi maravilhoso. Eu conheci várias amiguinhas, professores novos, cidade diferente. Foi muito legal. Fiquei moça e foi quando ele resolveu, os meus tios, né, minha família, eu morar em Assis com a Josefina, com a filha dela, Alessandra, e o Júnior. Foram pessoas que me acolheram muito bem, e eu já tinha 15 anos e foi uma etapa muito importante da minha vida, muito bacana, que eu já estava na adolescência, né, durante todo esse tempo. Foi quando eu já estava mais avançada na dança, com o mesmo professor, e isso foi fluindo cada vez mais, e foi assim, automático, foi natural.
Então, como que foi que eu conheci a Rê e a minha relação com a Renata? Há muito tempo atrás, há uns 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na AMA, logo no início, o tio dela chegou lá com a Renata, uma menininha muito bonitinha, desde criança, uma criança muito receptiva, alegre, no entanto que todo mundo adorava ela. E com a idade de 10 anos ela veio para as minhas mãos. E a Rê era uma criança muito alegre, muito esperta, porém ela tinha as suas limitações enquanto prepará-la para a dança. Só que ela tinha muito amor ao que ela fazia, o tio dava muito apoio para ela, e isso foi um gatilho, né, para eu chegar para o tio dela e propor: por que a gente não começa a fazer umas aulas com a Rê, particular, que até então eu trabalhava assim também lá? Ele topou e ela foi se desenvolvendo muito bem, a gente foi fazendo um trabalho muito lento com a Rê, era uma criança muito esperta, daí a Rê foi pegando uma certa idadezinha, a gente preparou ela para o exame da Royal, que até então a AMA, na gestão da Maria José Piemonte, ela começou a trabalhar com a Royal, daí veio os professores de São Paulo, os professores de fora, onde eu fiz todos os meus cursos, né, para poder preparar as alunas, tinham mais instrutoras, e a Rê prestou, então, alguns exames da Royal, e ela foi se desenvolvendo, até que ela chegou na idade de 14 anos, eu tinha uma companhia de dança contemporânea, e a Rê também entrou para essa parte da dança, que era o contemporâneo. E ela foi se desenvolvendo bem e eu coloquei ela na companhia. Daí a Rê viajou com a companhia, a Renata dançou, nós participamos de coisas importantes, São José do Rio Preto, Sorocaba,
Fez participação em Londrina, na Funcart, como grupo especial. A gente fez muita coisa junto nessa parte de dança contemporânea, sem falar nos espetáculos da AMA, que ela sempre tinha os seus destaques. O tio e a tia sempre deram muito apoio em relação ao que ela ia dançar, o que ela fazia. Ela dançou na ponta também. Depois desses 11 anos, na AMA Academia, que foram momentos inesquecíveis, o meu professor, Car, o mesmo, desde o início, resolveu abrir o seu próprio estúdio. E eu fui segui-lo. Até que chegou um período que para mim eu precisava ter o meu espaço. Daí eu vim aqui pro estúdio, Car Moraes, né, onde eu tô até hoje. E a Rê, obviamente, veio junto, né? E daí aqui a gente também desenvolveu muitas coisas. A partir do momento que a Rê veio para cá, eu podia trabalhar do jeito que eu queria com as alunas. E aqui é um estúdio especificamente para adultos, né? Para quem tem vontade de dançar e não teve oportunidade da vida. Daí a Rê aqui, a gente passou a fazer as nossas aulas especiais particulares, como ela sempre fez, só que daí com muito mais rigor. Ela desenvolveu muito mais a dança, no entanto que a gente participou de alguns festivais ainda, fora os que eu fiz na cidade. A Rê solou, a Renata se desenvolveu muito.
Durante todo esse processo com o CAR, eu resolvi dar aulas de balé. E foi muito engraçado que eu comecei a fazer faculdade de psicologia na mesma época, né? Foi tudo muito junto. E eu estava em casa, comendo cachorro-quente com as minhas amigas, com a Thaís, com a Isis e com a Ana Lu. E daí eu virei e falei assim, meninas, eu acho que eu vou dar aula de balé. Daí elas falaram assim, Renata, faz isso mesmo, você sabe fazer isso muito bem, você fez balé a vida inteira, você tem que fazer isso. Eu falei, gente, mas será que eu vou saber fazer isso? Não, você fez isso a vida inteira, nananana. Ok. Aí, nós conversando lá na mesa da minha casa, e foi muito legal. E aí as meninas começaram a conversar, e como que vai ser? Você vai dar aula, não vai dar aula? Não. Resolvi dar aulas de balé. E daí até a minha amiga Ana Lu que colocou o nome de Estúdio de Nanina. E foi muito legal porque, assim, elas me ajudaram muito no começo, eu com medo de não dar certo, e como que vai ser, como que não vai ser. E eu até dei aulas para elas, para minhas amigas, na casa da Isis na época, né? E eu passava os exercícios, não, vai ser assim, e não, faz isso. E foi uma parte muito legal da minha vida. E foi assim que surgiu o Estúdio de Nanina, na minha história. Diante de tudo isso, surgiu a ideia de eu falar com a Marina Romano. Ela tinha uma academia no clube aqui em Pedrinhas e, Renata, não, vem dar aula de balé aqui. Falei, ok, vou. Fizemos uma parceria na época, beleza. Peguei, imprimi cartazes na época, muito engraçado, e começaram as matrículas. Aí as crianças começaram a chegar, as mães, não tinha balé em Pedrinhas fazia muito tempo, então foi uma novidade, então foi muito legal, né? E assim, a estrutura era um ambiente muito bacana, ela montou um espaço legal, tinha o espelho, a barra, as mães adoraram o lugar. As meninas, teve uma cena que foi muito engraçada, que eu não esqueço até hoje. Quando eu comprei as roupas, né, para elas fizeram os pedidos, né, matricularam tudo e tal. Aí, a hora que chegou a roupa, assim, tipo, as mães começaram a ficar, nossa, totalmente alvoriçadas, assim. Não, a roupa da minha filha, eu quero essa, eu quero essa. Eu falei, gente, eu tô com 21 anos... e um monte de mãe, um monte de criança. Eu falei, vamos lá, né? Vamos enfrentar a situação. E foi uma coisa, foi muito gostoso, assim. As crianças super dedicadas. Daí tinham duas mais velhas, né? Que era a Jéssica e a Larissa, na época, Ambrósio. E aí o resto tudo petitiquinho, assim. E elas, né, receberam a roupa e ficaram naquela coisa aí. Então, assim, essa fase do clube foi muito legal. Foi tudo novo. E fizemos apresentações, nossa, no auge, assim. Então, foi sensacional. Não tem como não lembrar disso e não dar risada e não sentir uma sensação positiva, que foi bem, bem bacana, muito bom. Apesar de ter sido, assim, momentos mágicos, diferentes, tudo novo pra mim, um monte de criança, todas com aquela carinha mais linda, assim, apaixonadas pelo balé. Óbvio que o CAR, como sempre, né, vou falar muito dele aqui, fiz aulas com ele, falei, CAR, pelo amor de Deus, como que eu vou dar aulas? Eu fiz curso com ele de professora, ele me ensinou cada exercício, como você vai lidar com as mães, como que você vai lidar com as crianças. Então foi todo esse processo, né, você fica naquela, tá, vamos lá, e ele sempre por trás me ajudando, né, sempre. E daí aconteceu um problema, né, tipo, que de repente as meninas usavam a sapatilha e lá as aulas eram no cimento. E cimento rasga sapatilhas, né, meias. Então foi uma cena, assim, pra mim foi muito difícil, assim, eu fiquei muito angustiada, que eu era nova, eu tinha 21 anos,
tinha acabado de começar, toda aquela ansiedade, feliz, todo mundo feliz, nananã. Aí começou a rasgar as sapatilhas das crianças. E as mães começaram a vir em cima de mim, não estavam satisfeitas, porque assim, era uma sapatilha por semana. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou resolver esse problema? Elas iam fazer aula de balé e as sapatilhas estavam rasgadas, sujas. Então assim, isso foi uma angústia muito grande, eu fiquei muito preocupada. Eu preciso resolver isso, era o que eu tinha na minha cabeça, eu preciso resolver isso. Então foi uma fase que eu fiquei muito tensa e eu falei, vai passar, eu vou ter que passar por essa e vamos ver o que vai acontecer. E o que mais me orgulha na Rê é a profissional que a Renata se transformou, né? Ela se transformou, como eu disse, Rê, você tá uma pessoa de arte. O que eu digo com isso? Ela consegue produzir um espetáculo, ela dá conta de dirigir uma escola, ela dá conta de dar aula em projetos públicos, né? Ela dá conta de vir no balé. Então, a gente tem a companhia aqui, ela tem as aulas dela lá. Então, é uma pessoa que eu só tenho a me orgulhar.
Mesmo assim, eu pensei, vou ter que fazer um espetáculo, uma apresentação. E fiz. Montei coreografias com as meninas, fizemos no Espaço Eco aqui em Pedrinhas. Foi um sucesso, foi muito legal, as mães adoraram. E passou essa fase. Aí eu falei, tá, e agora? Eu preciso resolver esse problema. Foi quando eu reformei o meu espaço, eu tenho um espaço aqui em Pedrinhas, para fazer o meu estúdio, um estúdio meu. Foi uma passagem muito, assim, eu não sei explicar a palavra, assim, foi uma felicidade, assim, as meninas vieram junto comigo, entraram outras alunas e eu reformei um espaço. E daí eu comecei a fazer espetáculos, não vou conseguir falar de todos, né, que foram muitos. E cada um teve seu sucesso, Sonhos, Pedra Mágica, Circo, Quebra-Nozes, Bela Adormecida, enfim, foram assim, teatro e coloca tecido, pendura tecido. O Car me ajudou nos primeiros espetáculos. Ele me ajudou com as coreografias, ele montava para mim as coreografias, eu repassava para as meninas, para as minhas alunas na época. Então, assim, foram muitos espetáculos, e cada um com a sua magia, cada um com a sua essência, e cada aluna foi... Eu sempre, né, cada aluna, não, olha, você vai ser a protagonista, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e foi criando, a gente foi construindo uma história, uma família. E foi fluindo demais, isso foi muito legal. Eu acho que isso a gente não pode perder da nossa história, que foi fluindo e só alegria.
told me I got things to say. Hey, I'm talking to you. We got things to do. We got plans to make. And I wanna take you with me. Yeah, I wanna take you with me. Yeah, I wanna take you. Have you told me I got things to say? Hey, I'm talking to you. We got things to do. We got plans to make. And I wanna take you with me. Yeah, I wanna take you with me. But if our gaze is a warning, babe, can you feel it? And if you can't tell, I'm a restless girl. What are you here? Pack it all away, pack it all in one suitcase. I got all I need to be free. Pack it all away, pack it all in one suitcase. I got all I need to be free. Pack it all away, pack it all in one suitcase. I got all I need, I'm playing. Have you told me I got things to say? Hey, I'm talking to you. We got things to do. We got plans to make. And I wanna take you with me. Yeah, I wanna take you with me. But if our gaze is a warning, babe, can you feel it? And if you can't tell, I'm a restless girl. What are you here? Pack it all away, pack it all in one suitcase. I got all I need to be free. Pack it all away, pack it all in one suitcase. I got all I need to be free. Pack it all away, pack it all in one suitcase. I got all I need, I'm playing. Pack it all away, pack it all in one suitcase. I got all I need to be free. Pack it all away, pack it all in one suitcase. I got all I need, I'm playing. Contudo, vários amigos, é muito engraçado, né? Subindo tecido, desce tecido, Luigi, Dani, Carol e amigas maquiando crianças, aquela coisa, o negócio começou a crescer. Começou a crescer, e eu falei, tá, mas eu acho que, eu pensei comigo, eu não quero mais tecido, eu preciso inovar. Aí eu aluguei telão, e foi o ápice na época, tipo, todo mundo, meu Deus, que coisa mais linda. Daí eu comecei o contemporâneo diante de tudo isso, uma modalidade que eu não tinha no meu estúdio, era só clássico, né, balé clássico. E de repente foi fluindo. E daí é uma música que marcou muito a nossa história, que eu dancei também com o Car. Sempre vou falar do Car, não tem como não falar de mim e não falar do Car. Foi o Beirute,
que é uma música que marcou muito a nossa história. Eu dancei com ele quando eu fazia aulas na AMA. E daí eu trouxe a primeira coreografia do Beirute no meu estúdio. E até hoje essa música, né, é uma música que todos os meus alunos amam, assim, virou meio que um ícone do estúdio. É muito legal isso. Aí depois teve ginastrada e a gente se inscreveu e a gente pegou o 3º lugar do estado e começou tipo, tá, e aí, como que vai ser? Toda essa coisa crescendo e eu falei, nossa, a gente sempre se abraçava, eu e as meninas assim, entraram com 7 anos de idade, eram pititiquinhas. E essas meninas das ginastradas, na época tinha 16, 17, tipo 15. Falei, gente, elas estavam comigo até o final, entendeu? E tipo, a ginastrada foi um ápice, assim, foi muito legal, que daí todo mundo começou a conhecer, assim, já conhecia o nosso estúdio, mas começou, não, que trabalho que essas meninas, que esses meninos estão fazendo. E foi, assim, sensacional. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. Seasons
as aulas de contemporâneo, né? Vários concursos, campeonatos. Fomos para um campeonato em Barra Bonita. E eu e mais 3 alunas, Nicole, Bia, Luqueta e Julia Giraime. Fomos para lá. Passamos para ir para Croácia, tipo, pegamos colocação para ir para Croácia. Eu voltei e falei assim, Julia, nós não vamos para Croácia? Não, ela falou assim para mim, nunca vou esquecer. Pro, a gente vai. Eu falei, não, a gente não vai. Você é louca, Croácia? Croácia? Não, a gente vai. E não é que a gente foi. Tipo assim, rifa, pedágio, várias pessoas ajudaram, doaram dinheiro, alunas que venderam rifa, mães de alunos que venderam rifa, enfim, foi assim, virou um alvoroço na cidade, foi muito, muito, muito bom. E as mães também, assim, confiaram em mim, né, isso é muito gratificante, né, isso sempre foi muito bom para mim. Todas as mães das minhas alunas confiaram muito em mim, sabendo da nossa relação. E, gente, elas tinham 16 anos. E eu, na época, acho que 27, 28, e a gente foi para Croácia. 12, 13 horas de voo e foi maravilhoso, assim, foi sensacional. Fizemos muitos amigos. Foi uma experiência que não tem como explicar o quanto eu aprendi, o quanto eu... assim, o quanto foi assim, as pessoas transmitiam uma energia de conhecimento muito grande. E o estúdio de Nanina foi parar na Croácia, e a gente foi. E essa música, assim, a Halo, né, da Beyoncé, é uma música que marcou muito também. Até hoje todo mundo que ouve se arrepia, e enfim, é muito bacana lembrar dessa viagem. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade. Do your halo. Burning through my darkest night. You're the only one that I want. Think I'm addicted to your light. I swore I'd never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity can't begin to pull me back to the ground again. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. The risk that I'm taking, I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your
que eu vi que nós saímos do Espaço Eco com um fundo de TNT, aí veio o telão, que já era, né, tecido primeiro, né, desculpa. O telão, que já era também tudo maravilhoso, né. E a hora que eu sentei lá no, tipo, lá na plateia, que eu vi aquele LED, tipo, eu falei, gente, parecia que eu tava nas nuvens, assim, tipo, eu não sei como explicar a sensação que eu senti. Eu falei, meu Deus, aonde nós chegamos, que eu nunca falo eu, nós, né, que nós somos uma família, uma equipe. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes. I'm only human, it's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. 'Cause I'm no prophet or Messiah. You should go looking somewhere higher. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Voltamos da Croácia e espetáculos de meio de ano contemporâneo, apresentações, convites, e de repente veio a pandemia. Aí eu pensei, e agora? Começou a sair as alunas, o que eu vou fazer? O CAR, como sempre, mais uma vez, ele, vamos seguir firme. Continuei com as aulas online com ele sempre me apoiando diante de tudo, atrás, a gente é muito companheiro, a gente é muito junto. Ele falou, não, não desiste, meus tios, minha mãe, meu irmão, minha família inteira, não, minha cunhada, não, vamos. Aí aulas online e foi. Aí eu decidi fazer o espetáculo online primeiro, não tinha ideia do que ia ser, eu tava muito angustiada. Falei, e agora, sabe? Eu fiquei com medo de perder minhas alunas, que as mesmas que eu disse no início, as pequenininhas, estavam ainda comigo.
As pequenininhas que estavam também, eu gostaria, óbvio, de estar comigo. Então foi uma fase muito tensa, assim, para todos nós, né? Eu fiquei com muito medo de toda essa parte boa que a gente estava vivendo, de acabar. Então eu fiquei com uma angústia, com medo do que ia acontecer, e isso me deixou muito mal, assim. Eu fiquei bem preocupada. E nós todos temos que nos reinventar. E foi isso que eu fiz. Fizemos nossos espetáculos online. Eu sempre falei isso em outros, né, nesses outros espetáculos. Fiz amizade com pessoas maravilhosas. O Michael já havia entrado na minha vida no LED, né, quando eu estava assim, né, paralisada naquele momento, e está comigo até hoje, uma pessoa maravilhosa, um amigo, um companheiro, não tenho o que falar sobre ele. E foi tudo de bom. Hoje, assim, eu não me vejo mais sem fazer um espetáculo, às vezes, online. Quando for fazer um presencial, eu não quero deixar de fazer online. É diferente, é uma pegada diferente, e eu acho importante isso também. Então, assim, foi perfeito. Não tenho o que falar, nada, assim, além disso, foi perfeito, só alegria, as gravações eram perfeitas e só risada. E foi isso, assim, a gente, depois daquela angústia que eu passei, de repente veio aquela coisa, sabe, aquela coisa leve, fluindo, assim, aquela coisa que você fala, nossa, estamos juntos, assim. Então, acho que isso são coisas que a gente passa que, na hora que você vê, deu certo, né? E foi tudo muito perfeito, assim. E o mais legal, que sempre por trás estavam os pais, os alunos, a minha família, que hoje todos nós se juntamos e virou uma família só, assim. Isso eu acho que é muito importante.
mesmo diante de tudo isso, tivemos aprendizados, momentos inesquecíveis, dificuldades. Mas é isso, vamos seguir em frente e estamos voltando aos poucos. Todos os alunos já estão com aquela sintonia novamente, que estar perto nada como estar juntos. E estamos sentindo novamente toda aquela essência que sempre foi, né? Então acho que isso é o mais importante. E é isso. E poucas as alunas minhas daquela época, lá no início, foram pra frente, né? Tudo bem, tem gente que até dança fora do país, né? Você conta aí, menos de uma mão. E a Rê, eu me orgulho muito da profissional, de tudo que ela conseguiu conquistar e que ela vai conquistar na vida dela. Então eu tiro meu chapéu para ela, tenho muito orgulho do que ela se transformou. Rê, eu te amo muito e que você... Juntos, eu, bailarinos, familiares e amigos, construímos essa linda história do estúdio de Nanina até hoje e que venha muito mais. Lindeza!
Já tropeça na parede na minha cara. Obrigada por fazer parte disso. Obrigada. Obrigada por fazer parte disso. Obrigada, amor, por tudo. Ninguém fala nada. Thank you.